É um assunto polêmico e uma afirmação bombástica e algo que vai dar o que falar. O pregador Marcos Moreira, ele deixa algo muito claro e isso vai dar o que falar. O Papa, que será o falso profeta, ele vai se levantar e vai dizer: esse cara, esse político aqui, ele é o cara que vai governar o mundo inteiro. O Papa, que será o falso profeta, ele vai se levantar e vai dizer: esse cara, esse político aqui, ele é o cara que vai governar o mundo inteiro. Meus esse irmãos, Papa... graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo polêmico, forte. E gostaria de saber da opinião dos nossos irmãos católicos e também dos evangélicos, aqueles que estão chegando pela manhã, tarde, à noite, de madrugada. Não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e seja o nosso inscrito aqui do canal e também saber da opinião dos nossos inscritos. Só que antes, eu quero te perguntar, você acredita no poder da oração? Se você acredita, o canal está tomando um novo rumo e eu estou fazendo o que Deus está mandando. Todos os vídeos eu estou pedindo. Coloque teu nome aqui embaixo para oração. Não tem problema que você já colocou no outro vídeo, não. Coloque aqui nesse vídeo nome, cidade, estado, país e o nome de pessoas que precisam de oração. Principalmente saúde, emprego, financeiro, família, filhos. Entro à noite aqui, pego os nomes e apresento em oração. Tem uns endemoniados, já falo assim, e colocam aqui e falam que a gente não ora. Mas o importante é Deus saber e eu entrar aqui no canal e ver que pessoas que estavam com doenças terríveis no intestino foram curadas para a glória de Deus. Tá bom? Deixa o teu nome aqui. O que você acha? Pregador Marcos Moreira, vou deixar os créditos para o canal, mais ou menos, podcast. Vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se inscreva nesse canal, vou deixar o link aqui na descrição. O pregador Marcos Moreira, ele afirma algo sobre o Papa. Você viu aqui na capa desse vídeo. Não estou ofendendo religião de ninguém. Esse canal traz o que estão falando, revelando, profetizando, está acontecendo. Entenda bem o conteúdo para depois comentar. Preste bem atenção no vídeo e aí você vai entender. Ele deixa bem claro algo sobre o Papa e agora eu gostaria de saber da sua opinião. Será que está reservando alguma coisa por aí, por ele, pelo Papa? Não sei. Queria saber da sua opinião. Deixa o teu like, deixa o teu joinha, que é muito importante para o canal. No final desse vídeo, te oferecendo aí uma renda a mais, de 100 a 600 reais. Tem um procedimento. Se você ver que é válido, você vai aderir. Se não, não. Você estude, dê uma analisada. Se você aceitar 100 a 600 reais, aí no dia, em 24 horas, na sua casa, com a sua internet, com o seu celular. Deixa o teu like, deixa o teu joinha, que é muito importante para o canal. Preste bem atenção nesse vídeo. Marcão, deixa eu te fazer uma pergunta já inicial. Vamos lá. O Apocalipse movimentou legal aí, cara, nos últimos dias, porque Movimentou. o Trump foi eleito, né? Agora. O Trump foi eleito ontem. Eu acho que isso aí já é um indicativo aí do Apocalipse. O que você fala? Porque a galera comenta sobre isso. Então, acha? o Apocalipse sempre é um assunto muito atual, né? Exatamente. Independente da época, do momento, do credo, né? O Apocalipse sempre tá em alta, né? E muito se fala também, devido às últimas movimentações no cunho político, né? Como tem atrelado, muito pelo fato da gente tentar identificar quem é o anticristo, né? Exatamente. Então a gente sempre surgem novas teorias, né? Trump, o Jared, alguém do Oriente Médio, né? Recentemente tem surgido algumas teorias, né? De que o anticristo virá do Oriente Médio, né? Fazer esse único governo mundial, né? E isso se deve bastante ao crescimento dos países do Oriente Médio, do Dubai, né? Que agora tem contratado grandes jogadores, né? Exatamente. Então isso tudo está chamando muita atenção, né? Fazendo novas construções, uma nova cidade, né, moderna lá. Então, os olhos do mundo estão virados para o Oriente Médio. Com relação ao Trump, eu mantenho ainda a minha opinião, né? Tenho quase 100% de convicção de que o anticristo está bem atrelado aos Estados Unidos, né?
a grande potência aí do mundo inteiro, e acredito que esse anticristo virá de lá. Não, perfeito. Uma pergunta que a galera sempre faz muito aqui, cara, sobre o anticristo, é que ele tem que se levantar ali nesse momento ali que Israel tá com dificuldade, né? A gente tá vivendo uma guerra que já tá se arrastando há um ano, né? De Israel com Irã. Com Irã. Então, assim, Palestina. Existe um momento propício hoje, assim, não quer dizer que seja o momento, mas Sim. tá bem propício a se levantar. E você acha que Trump, ali, estando nos Estados Unidos, claro, você falando aí também que acha que o anticristo vai vir de lá, você acha que pode ser, chega esse momento agora, bem nos próximos anos, de se levantar esse anticristo? Então, eu tenho uma convicção muito grande que dentro de poucos anos, eu não vou ser muito assertivo aqui, né? Mas posso propor aí dentro de 10 anos, né, que isso tudo vai se findar. Mas essa guerra é o cenário perfeito. O cenário perfeito para o anticristo aparecer, promover uma paz mundial, uma falsa paz, né, onde vai selar aí a união entre as duas nações, que é Israel e Palestina. A Palestina tem uma grande promessa de se tornar uma grande nação, né? Assim como Israel teve, né? E hoje se tornou uma grande nação, exemplo para outros países, né? Então esse é o cenário perfeito, cara. É o cenário perfeito para o anticristo aparecer e selar a paz entre essas duas nações. Não, tô te perguntando porque o que acontece. Os Estados Unidos ele tem uma bandeira muito forte com Israel, né? Sim. De defender Israel. E aí, existem alguns críticos aí que falaram que o Biden meio que tirou um pouquinho a mão. Não, ele tirou 100%, né? Então. Tirou as tropas americanas de lá. Então tem essa crítica. Com certeza. E a galera, assim, que é tradicional, confia muito que o Trump vai retornar com isso. Então, provavelmente, a gente pode ter... possa acontecer com essa guerra grave mais, né? Sim, o Israel já tem tomado, né, as devidas providências com um grande avanço, né? Destruindo aí os principais líderes do Hamas, né, que é o que está fomentando ainda mais essa guerra, né? Mas acredito que com Trump no poder, essa guerra vai avançar e tenho certeza absoluta que Israel vai ser vitorioso nessa guerra aí. Pô, bacana. Eu vi que teve muita comemoração mesmo, de fato. Teve. Pelo Trump ter ganho. Assim, eu dentro da guerra, né, eu como um cristão, eu não posso levantar a bandeira e dizer que estou muito feliz por palestinos morrerem, né, nessa guerra. Claro. Não é bom para ninguém morrer na guerra, né? Mas levando em consideração que Israel é a nação do Senhor, é o menino dos olhos de Deus, a gente torce para que ambos terminem essa guerra, né? Mas que principalmente Israel, que eu considero como meu povo também, saia vitorioso dessa guerra aí. Marcão, esse vídeo eu tava vendo, mudando do pato pra ganso, mas tem relação ainda, né? Eu vi um vi um anúncio do show do cantor chamado The Weeknd, já ouviu falar? Não. The Weeknd de Anitta. E aí, no show, cara, eles fazem um clipe muito louco, mano. Muito louco, muito doido, né? Como se a Anitta estivesse grávida. Ah, eu vi isso aí. Você viu isso? Vi isso aí. Meio que assim, uma parada meio que sinalizando que era o anticristo mesmo, sabe? O anticristo. E aí a gente tem visto isso aumentar bastante, né? No meio secular. Não que não tinha antes, mas estão cada vez mais intensificando. Então, assim, eu acredito também um indicativo de que essa aproximação de revelar que o anticristo é cada vez mais próxima, né? Eu acredito que essas pessoas do mundo da fama estão totalmente ligadas a uma ordem do anticristo, né? Não querendo jogar para uma teoria da conspiração, Sim. né? Que muito surge aí nesse meio, mas a gente entende que essas pessoas famosas, elas têm ligação direta, né, com o governo do anticristo, consciente ou inconscientemente, né? Mas elas estão sempre anunciando, né? Eu vejo muito cantores de rap, né, dos Estados Unidos anunciando através das suas músicas, né? E a gente pode ver como Satanás, as suas obras estão se tornando normais, né? Em shows, né? Em clipes, né? Recentemente o Rock in Rio, né? Foi uma anunciação tremenda, né? De sacrifícios pagãos, né, para todo mundo ver. Então hoje já não tem mais esse sigilo, né, coisas que estão ocultas. Acho que hoje está tudo muito aberto, né, só não vê quem não quer mesmo. Cara, um clipe sinistro. A gente não pode rodar ele aqui, mas olha que loucura, cara. Doideira, passa ela grávida de um lado pro outro, aí uma criança esquisita também anunciando, fala em novilho, enfim, faz assim, uma simbologia bem clara, sabe? Não é de uma forma velada.
É porque, de fato, eu acredito que a gente tá vivendo realmente os últimos dias mesmo. Já não tem mais por que te esconder, né, cara? Acredito muito que essa revelação, cara, por parte do pessoal da mídia, né, de música, contribui muito pro plano do Senhor, pro projeto do Senhor. De que forma? No juízo final, né, no grande dia, ninguém vai poder dizer que não sabia. Ninguém vai poder levantar a bandeira ou levantar a voz pro Senhor dizendo que eu não tinha conhecimento. A Bíblia diz que Jesus virá quando todo o mundo ouvir falar da sua obra, ouvir do seu testemunho. Então, chegando naquele grande momento, não haverá desculpa. Dentro da teologia, tem uma matéria que a gente chama de teologia sistemática, né? E nessa teologia sistemática existem duas divisões, né? A revelação especial, né? E a revelação geral. Não querendo parecer muito culto aqui, mas só para a gente entrar nesse assunto de forma certa. Na revelação geral, Deus se manifesta através da natureza ou de qualquer outra coisa que revele o seu poder, a sua glória, né? Na revelação individual, né, que é especial, Deus se revela de forma direta para mim, para você, seja através de um profeta, seja através da Bíblia, seja através do louvor. Então, de ambas as formas, ninguém poderá chegar e dizer, eu não sabia, eu não tive conhecimento. Ninguém será isento ou será inocente no juízo final, né? Através da natureza, porque a Bíblia diz que a terra, ela proclama a glória de Deus, né? Mas nós aqui, né, que sou um pregador da palavra, qualquer um que prega a palavra do Senhor, ele anuncia quem é o Senhor. Então a gente, no grande dia, ninguém vai poder dizer, Senhor, eu não sabia, Senhor, eu nunca ouvi falar. Então certamente nós seremos sentenciados por isso. Então esses clipes, né, tudo que a mídia tem promovido, através de novela, filme, até os filmes de Hollywood, né, tem anunciado muito, né, sempre tem uma mensagem subliminar, né, mostram de fato quem é Satanás, né, qual é o seu projeto, quais são os seus propósitos para toda a humanidade. Então, ninguém vai sair inocente dessa história aí. É interessante falar isso por quê? Porque hoje realmente não tem como uma pessoa dizer que nunca vou falar que ia ter um final dos tempos, marca da besta, anticristo. Até quem não nasceu no berço evangélico já ouviu falar teorias, isso. Cada um ouve um pouco, né? Já escutou falar, exatamente. Os filmes também mostram bastante. Desenhos, hoje em dia eu observo muito que fala sobre isso também. Então não tem como uma pessoa dizer que não sabia. Isso é interessante, essa visão. Nunca tinha parado. Eu achava que quando a Bíblia falava que Jesus viria só quando todos ouvissem falar, era que todos ouvissem falar da mesma forma. De ir para uma igreja ou de ouvir um pastor, mas necessariamente não precisa ser assim, né? Não, até porque hoje existem várias ramificações dentro do evangelho, né? Várias visões, né? É importante você estar na igreja que esteja mais próxima da Bíblia, né? Não uma que esteja mais próxima da sua casa. Eu levo muito em consideração isso, porque hoje, infelizmente, o que a Bíblia diz? Que nos últimos tempos vão se levantar falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, pessoas que estarão se introduzindo dentro das igrejas para trazerem ensinos heréticos, né, que estão em desacordo com as Sagradas Escrituras. Então a gente tem que ter uma experiência individual. Por isso que eu falei aqui, que é importante a gente ter uma experiência individual com Jesus, com o Espírito Santo, para que a gente não venha a ser enganado nos últimos tempos, justamente pelos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, que vão introduzir esses falsos ensinos dentro das igrejas, entendeu? Bacana, bem interessante. Maneiro mesmo. Deixa eu te falar, o Marcos. Última vez que você veio aqui, cara, teve um tema que tu falou sobre você comentou sobre o relógio. Sobre o relógio começar a contar. Acho que você falou sobre um evento que o relógio começou a contar para o final dos tempos. Você acha que ele... voltando no nosso assunto do Trump, que pra mim é muito importante, porque a gente já trouxe muitas pessoas aqui falando sobre... E até meio que profetizando já que o Trump viria. Você até me contou sobre o Daniel Mastral, ele falou e tal. Então, assim, é importante falar um pouco desse tema, porque parece mesmo que a gente tá num relógio que tá contando e tudo vai começar a acontecer a partir de agora. Você tem essa sensação também? Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Como eu falei, eu acredito, assim, veemente que dentro de 10 anos, né, a igreja já está arrebatada, né? A igreja que eu digo é todos aqueles que confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? E se arrependeram. Então, eu acredito de verdade. Eu acho que não tem mais tempo, cara. Não tem mais tempo pra gente perder tempo com quem tá cheio de tempo. E o Trump ali, cara, ele traz muito o Elon Musk quando ele vai falar, até nos comícios, o Elon Musk fez uma campanha monstra pra ele, né? Acho que o Elon Musk até tava dando até $1 milhão, tu viu? Eu vi.
Tava fazendo umas palavras Eles chaves. dizem que pregam a liberdade, né? Que estão a favor disso, da liberdade. Aí o Trump e o Elon Musk têm a mesma bandeira. Então assim... E a galera aqui do canal pega muito no pé do Elon Musk também. Sim. Muita gente acredita que o Elon Musk pode ser esse possível anticristo. Até pelo poder que ele tem de influência, poder monetário e tudo. Você acha que pode ser, cara, o Elon Musk? Não, eu acredito que o Elon Musk é alguém que está preparando o caminho. Eu acredito que o Elon Musk é um cara que vai preparar o caminho para o anticristo aparecer. Ele que vai deixar, assim, toda essa questão que ele está fazendo de robotizar, né, a população, digamos assim. Hoje é o carro que é controlado pela internet, daqui a pouco já tem os robôs humanoides aí que vão trabalhar dentro de casa, que vai substituir você na mão de obra aí no trabalho. Isso tudo vai fazer com que a gente seja dependente desse sistema. Todo mundo vai ser dependente de um sistema. Hoje tudo é movimentado pela internet. Eu já tenho uma teoria sobre o www, né, que seria o 666, né, dizendo que a internet seria a marca da besta, né? Mas eu não sigo muito por essa linha, né, mas a gente também não pode descartar, porque a internet hoje um grande passo, né, é uma marca de controle muito forte. Né? Então, respondendo a tua pergunta, Lucas, acredito que o Elon Musk é alguém que está preparando o caminho para o anticristo aparecer e poder governar do jeito que ele quer. Ele seria tipo um cavaleiro do apocalipse? Quem? O Elon Musk? Literalmente? É. Não. Literalmente não. Quando a gente aborda sobre os 4 cavaleiros do apocalipse, o primeiro fala do cavalo branco, né? Que fala exatamente da aparição do anticristo. Quando a gente entra no capítulo 6 de Apocalipse, que é a abertura dos selos, né? O rompimento dos selos, automaticamente já ocorre essa iniciação, né, dos eventos catastróficos, né? Então, o primeiro selo, quando ele é rompido, aparece o cavalo, né, branco, um cavaleiro em cima, e esse cavaleiro ele carrega consigo um arco, né, mas sem a flecha. Por isso que quando a gente lê o Apocalipse, a gente tem que se ligar muito nos detalhes das simbologias, né? Porque aparentemente um cavaleiro, um cavalo branco representa paz, né? Mas como ele leva consigo um arco, né, que é uma arma, uma ferramenta de guerra, né, a gente pode entender que é uma falsa paz, né? Sendo que muitas pessoas confundem com Cristo, né? E Cristo ele só aparece no Apocalipse capítulo 19, né, que fala que ele vem montado no cavalo branco, né, mas o que diferencia é a coroa, né? Essa coroa é que faz a distinção entre o anticristo e o próprio Jesus Cristo, tá? Você já assistiu Black Mirror? Não. Esse controle que você fala do anticristo seria o ponto... Porque no Black Mirror é o seguinte, uma parte da série, que eles conseguem impor um controle na pessoa ao ponto de ver o que ela enxerga, através dos olhos dela. Faz um implante e tudo mais, e aí a pessoa... É como se dos olhos dela fosse um computador. Então ela consegue registrar essa conversa que a gente tem aqui. A gente consegue registrar isso aqui, se eu quiser acessar, eu tenho um banco de dados, pô, daqui a 30 dias eu vou, acesso lá no computador, consigo ver essa conversa, consigo botar ela na TV e passar e tudo mais. Mas eles trazem de uma forma como se isso seria aplicável no dia a dia e uma forma tranquila de se fazer. E essa série, alguns conceitos que ela pôs lá atrás, quando ela foi lançada, já acontecem hoje em dia. Então você acredita que esse controle que você fala do anticristo vai ser algo nesse ponto assim? De controlar talvez aquilo que a gente... Não aquilo que a gente pensa, né? Que é impossível. Mas tem um controle talvez visual... Tem um controle, talvez, daquilo que a gente sente. Você acha que isso vai chegar a esse ponto? Então, eu separei um texto aqui justamente pra gente abordar isso aí. Fica no capítulo 6. Diz assim, ó. E eu olhei, e eis um cavalo preto. E o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a nossa alimentação vai ser balanceada, vai ser medida. Você não vai ter a sua liberdade de você entrar no supermercado e comprar aquilo que você quer ou a quantidade que você quiser. Vai ser medido por número de pessoas, né, dentro da família. Então, esse controle só é possível através disso aí, desse sistema. Entendeu? Então, quando o Sérgio abordou aí agora essa questão de ter um chip implantado na mente das pessoas, né, onde quer que seja, isso sorrateiramente está sendo feito através do celular. Sim. Hoje a gente está falando aqui sobre Apocalipse, nada me surpreende se eu sair daqui, abrir o Instagram e tá cheio de conteúdo sobre Apocalipse. Isso é normal. Entendeu? Então, o que a gente está vivendo hoje é tudo uma preparação, né, para esse tempo que virá. Hoje a gente começou usando moeda, depois a gente começou usando nota, agora a gente já está em Pix, a gente quase já não usa cartão,
É um pulo para entrar nesse sistema que você abordou aí. Vai vir um Drex agora. Entendeu? Então, acho que nada mais me surpreende com relação a isso aí. Você acha que até então a comida vai ser balanceada? Não acho não, tenho certeza. É mesmo, cara? É. Por isso que tá vendo esse boom aí de impressora 3D, que agora alguns locais já estão utilizando, né? Utiliza impressora 3D para fazer comida. Que acho que até o Dr. Alex esteve aqui. O Dr. Alex esteve aqui que falou. A intenção é tirar a proteína, tirar a carne, colocar essas comidas artificiais para o ser humano ser mais fraco e mais fácil de se controlar. O Dr. Alex falou isso, eu acho. Eu não sei se seria nessa linha, né, de raciocínio, né, de tirar carne, enfim. Mas o que a Bíblia nos garante é que a comida será balanceada, né, será pesada. Foi o que eu falei pro Lucas. Você não vai ter a liberdade de sair no mercado e comprar a quantidade que você quiser. Vai ser separado por cabeça, né, por família. Então você não vai ter mais essa liberdade. A liberdade vai ser tomada, né, de uma forma ou de outra. Isso aí já é um fato já. Aí eu vou entrar no assunto polêmico, eu sei que vocês gostam, né, é sobre ser pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Sim. Né, a igreja vai antes ou vai depois da tribulação? Isso é um assunto que divide muitas ideias, né, muitos pensamentos. Mas eu vou te dizer, eu sou da linha pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Por 2 fatores. Apocalipse 3:10 fala: assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te livrarei da hora da tentação que virá sobre o mundo. Na segunda linha de raciocínio, é o seguinte: Apocalipse capítulo 19 está ocorrendo as bodas do Cordeiro, que é o casamento entre a noiva e o noivo, entre a igreja e Jesus Cristo. E Apocalipse 19, a Bíblia diz que Jesus desce com os seus santos no meio da guerra do Armagedon, para derrotar Satanás e o anticristo. Agora eu te pergunto, se a igreja só sobe depois da grande tribulação, quem é que está ceando com Cristo nas bodas do Cordeiro? Se a boda do Cordeiro já está acontecendo e a igreja está aqui na terra, quem é que está com Cristo lá no céu? Então a igreja tem que estar com Jesus antes da tribulação, entendeu? Entendi. Então, eu acredito, só para responder a tua pergunta, Lucas, eu acredito que não vai se dar tanto tempo assim. Tá? Acho que os sinais são muito claros para ateu, para cristão, para ímpio, para santo. Tá todo mundo vendo. Sinais no céu, sinais na terra, tremores, nação contra nação. Né? Então a gente vê o cenário perfeito, como eu falei no início, para o anticristo aparecer. Né? Então eu entendo que antes do anticristo aparecer, né, ele se revelar e assumir o comando, a igreja não estará mais aqui. A igreja já estará no céu. Deixa eu te fazer outra pergunta. Diga. Você acompanhou o caso do Daniel Mastral? Muito pouco. Beleza. Mas você já viu com certeza alguns cortes dele. Já. Né? E assim, agora após a morte dele, é um pouco assustador algumas coisas que ele previu, né? Sim. Tipo, que ele previu não, mas que ele comentou. Uhum. Eu lembro que ele começou a participar de podcast ali, acho que depois de 2019, na pandemia, 2020 mais ou menos. E ele falou a respeito do Trump retornar. Isso. E hoje Trump retornou. Ele falou também a respeito sobre um apagão cibernético. A gente agora, recentemente, teve um apagão. E eu queria entrar até nesse assunto com você sobre o apagão. Você acompanhou sobre esse apagão? Ouviu falar? Ouvi falar. Você acha que isso aí também pode ser algum indicativo de alguma coisa do apocalipse? Algo desse tipo? Então, não querendo entrar numa teoria da conspiração, mas eu acredito que tudo faz parte de uma agenda. Como eu falei, estão fazendo testes, né? Eu vim aqui no início do ano, acho que foi em março, né? E a gente abordou sobre a questão da pandemia. E eu falei, a gente estava abordando sobre a marca da besta, e eu falei que a população estava sendo treinada já para se habituar ao novo sistema. Porque a Bíblia fala que a marca da besta ela será implantada na testa, na fronte, né? E na mão. E o medidor, o aferidor de temperatura, né? Que a gente entrava nos mercados, no shopping, qualquer lugar fechado, tinha alguém ferindo a nossa temperatura, né? Para ver se a gente estava com algum sintoma. E onde é que eles começavam a medir a temperatura? Era na testa. Aí depois na testa não prestava mais, era na mão. Então isso para mim tudo é um treinamento, cara. Tudo faz parte de um treinamento dessa agenda. Então esse apagão pode ser sim fazer parte dessa agenda aí do anticristo já pro fim dos tempos, entendeu? Tudo faz parte do sistema. O que você fala que tava olhando do Daniel Mastral? Não, mano, eu perguntar até sobre o caso do Daniel Mastral Não, esse Vic Vanilla, se for estender nesse assunto, é o que a gente fala sobre falso profeta que aparece no final dos tempos. A gente foge um pouquinho aqui do tema, da pauta, mas não tem problema nenhum. Foi o que a gente abordou. Surgirão esses falsos mestres, falsos profetas, né?
E, cara, quando a gente fala da pessoa mudar de vida, acredito muito que esse Vicky ele tenha recebido, né, de alguma maneira, de alguma forma, uma semente da palavra do Senhor, porque ele ouviu pregar. Né? E toda palavra pregada, né, a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia para o Senhor. Quando ela é lançada, ela tende a dar algum tipo de fruto. Tá? Então, acredito de verdade que o Vini tenha recebido, né, da palavra do Senhor, mas não acredito que a árvore ela é avaliada pelos frutos. Então, não acredito que tenha havido um arrependimento genuíno a ponto dele mudar de personalidade, né, e já virar pastor da noite pro dia, né? A gente está aqui passando por todos os percalços, né? Sendo obreiro, sendo diácono, fazendo teologia. Para um dia a gente cumprir o nosso chamado pastoral, o cara da noite pro dia sai de bruxo para virar pastor. É inacreditável, né? E o pior é que tem gente que segue, né? E acredita, né? Ele tem muita gente seguindo ele. Infelizmente. O pessoal fala, hoje em dia a pessoa fala com um pouquinho de convicção daquilo, né? Com certeza. Transmite uma verdade, por mais que não seja uma verdade, mas da maneira que ela fala, dá a entender que aí consegue iludir as pessoas, né? É por isso que a Bíblia alertou tanto sobre falso profeta no final dos tempos. Essa questão mística, né? Acho que atrai muitas pessoas, né? Questão mística, né? O cara fala um monte de coisa que muita gente não conhece, né? Aí você vê, a Bíblia, cara, o Evangelho, ele é tão fácil, né? De ser compreendido, né? De ser adotado. Aí vão surgindo várias teorias que faz com que a gente acabe desacreditando, né, cara? Por isso que quando a gente entra nesse assunto de Apocalipse, de Anticristo, vocês nunca vão me ver sendo assertivo, cara, com alguma coisa. Porque se eu falo que o Trump é o Anticristo, e o cara leva um tiro, o outro tira aí, mas dessa vez acerta de vez. O cara morre, e aí? Minha teoria vai por água abaixo, cara. E eu entro em descrédito o Evangelho também. Eu acho que o brasileiro, a gente já falou isso no episódio já, a gente é um povo que tem muito ligação com essa questão de mística, né? Acho que é por causa da nossa cultura em si, a gente escuta... miscigenação, né? A gente cresce escutando Boi da Cara Preta, Cuca, não sei o quê, então acho que a gente é muito voltado a isso. E aí quando mistura religião e misticismo, aí que complica tudo, cara. Eu acho que quando a pessoa, quanto mais ela consegue fazer essa mistura, mais ela consegue atrair a atenção de alguns curiosos, algumas pessoas que não querem se pautar na Bíblia, porque a Bíblia no final ela é muito simples, né? Você vai ver. Crê no Senhor Jesus. Você vai ver hoje, o que enche mais, né, em igreja? O cara que revela CPF ou o cara que prega a palavra? O que revela CPF. Revela CPF, cara. Exatamente. Entendeu? Você vai ver, a gente tá fugindo do assunto aqui, mas infelizmente a questão é essa, cara. Entendeu? Tem gente que só vai em culto de revelação, cara. Entendeu? E aí quer que Deus fale que vai prosperar, que vai vencer, que vai ganhar carro, casa, entendeu? Então que a Bíblia é muito clara, cara. Se me obedecer e cumprir meus mandamentos, aí você vai comer o melhor dessa terra. Aí o pessoal não quer obedecer, mas quer desfrutar de todas as maravilhas, cara. Não, a gente tá fugindo, mas não foge tanto. Porque também o Apocalipse, ele fala uma figura que é muito importante, é o falso profeta. Né? Então, assim, esse falso profeta, eu não tô falando que é o Vicky, óbvio que não, mas acho que é uma pessoa que vai ser nessa figura. Acho que é uma pessoa que vai ter uma confiança de um povo, igual ele tem confiança do bruxo. Aí eu já posso ser um pouco mais polêmico, né? Mas ser um pouco mais objetivo, tá? O falso profeta, ele não pode não ser um papa. Ele tem que ser um papa. Tem que ser um papa? Tem que ser um papa. Entendeu? Tem que ser alguém que carrega seguidores, né? Tem que ser alguém que tem influência no meio religioso. A gente tá falando de um profeta. Profeta é voz de Deus. Sendo que no Apocalipse ele é um falso profeta. Ou seja, é alguém que aparentemente carrega a voz de Deus, né? Mas, infelizmente, está carregando a voz de uma outra entidade, né? Que seria Satanás. Então, ele tem que ter esse peso, né? De opinião. Se você for ver, qual é o único reino que até hoje não caiu desde a sua criação? É a Igreja Católica Romana, cara. Desde a sua fundação, o único império que não caiu. O que o Papa fala ainda é lei até hoje. Entendeu? E aí o que acontece? A gente vê algumas decisões e algumas opiniões que esse Papa atual ele tem colocado e vai contra a palavra de Deus. O cara falando que agora ele aceita o casamento homoafetivo. Entendeu? E isso não está condizendo com a palavra de Deus. E o cara está dizendo, não, agora pode. Agora é aceitável. Então, tudo que esse cara falar vai ser aceito. Entendeu? Então, esse cara, esse Papa, não estou falando que é esse atual, tá? O Papa, que será o falso profeta, ele vai se levantar e vai dizer, esse cara, esse político aqui, ele é o cara que vai governar o mundo inteiro. E esse Papa atual, ele chegou a falar que existe uma necessidade de ter um único governo. Falou mesmo.
entendeu? Então eu começo a prestar atenção nesses detalhes, nessas falas, entendeu? Então não tem como. O falso profeta ele tem que vir de um cunho religioso, tá? Então eu acredito veemente que vem na característica papal, né? Você não acha que, por exemplo, tem as grandes religiões do mundo, que é o catolicismo, Sim. o cristianismo, né? Que varia dali, o islamismo. Tá crescendo bastante. Tá crescendo cada vez mais. Entrou na Europa agora. Sim. Você não acha que é um líder que vai conseguir comunicar com essas três, não? Não, com certeza, porque faz parte né, das características do anticristo fazer a aliança de paz. Né? Hoje as duas maiores religiões do mundo, elas estão entrando em conflito, né? É a parte de Israel, que não agrega somente no judaísmo, mas entra também no cunho do cristianismo, né? Sim. Então, quando o anticristo selar a paz entre essas duas nações, certamente ele vai juntar ambas as religiões que você citou. Acho que é Dubai, se eu não me engano, que está fazendo uma capela onde você vai poder adorar. Ah, sim, eu vi isso aí. Né? Você viu isso? Você vai poder adorar o seu Deus, né? Todo mundo junto. O islamismo... Tipo ecumênico, né? Islamismo, cristianismo, judaísmo, todo mundo junto no mesmo lugar, sem tendo guerra nenhuma. Eu acho que dentro A casa da família abraâmica. Isso aí. Dentro do que você falou, eu acho que a pessoa melhor para fazer essa ligação e essa, pelo menos intermediar essa paz, tem que ser o Papa. Tem que ser. Eu acho que até a galera do Islã, eu acho que ela conseguiria sentar e trocar uma ideia com o Papa. Sim, falando na linguagem brasileira. Porque de resto eles não aceitam, porque a gente trouxe até uma menina aqui pra comentar com a gente, ela era refugiada do Irã, que eles têm um ódio absurdo, cara. Sim, o ódio é instalado, pregado nas escolas. Pregado na escola. Sim, a menina veio aqui, tá no nosso canal aí, quem quiser depois pode assistir. Ela falando que na escola tem uma bandeira de Israel no pátio, pô. As crianças são ensinadas a pisar na bandeira de Israel. Então, assim, o ódio do Islã sobre Israel, isso é imposto pelo governo. Sim. Pela ditadura, perdão. Pela ditadura que não é democrática lá, que é religiosa, enfim. Então, assim, existe um ódio muito forte do islamismo em relação a Israel ao cristianismo. Então, a gente pensar que vai ter uma intermediação, vai ter um papo, chega a ser uma loucura. Tu imagina, chega a ser uma loucura. Eu acredito que pode ser o Papa, assim, essa pessoa que vai conseguir fazer isso mais fácil, né? Até porque tem que ser um líder religioso mundial, né? Tem que ser. E o único que é respeitado, assim... E que seja ouvido, Hoje, só se surgir um cara muito rápido, né, cara? Eu não acredito que surja. Aqui, tô falando, uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja unidas por fundações únicas em torno de um jardim. Assim, interessante, né? Eu acredito que isso aqui vai ser uma tendência mundial, Marcos, daqui em diante. Essa questão de unificar as religiões e também de unificar esses líderes. Porque o islamismo tem a figura de um líder assim, central? Não. Tem aquele... Não, central não, mas tem aquele líder do Irã, né? Uma figura que eu digo religiosa, ou não? Ou é igual ao cristianismo? Acho que tem aquele cara do Irã, né? Tem o... Não é esse cara do Irã? Esqueci o nome dele. Mas tem sim. Assim, mas eles seguem uma ideologia, né? Eles seguem ideologia. O livro deles é o Corão, escrito por Maomé, né? E eles acreditam veemente, cara, que é isso. Assim, se a gente for parar pra pensar, nem o Islã, nem o judaísmo seguem a Jesus Cristo, né? Consideram Jesus como um profeta, né? Mas não como um filho enviado de Deus, né? Então, nisso eles têm essa particularidade. O que entra em conflito ali é a questão da primogenitura de Abraão, né? Onde Abraão ele tem 2 filhos, né? Ismael e Isaac, né? Então, o povo do Islã, eles reivindicam essa primogenitura, parte do território de Israel, justamente porque eles dizem, não, eu sou primogênito, né? Mas o filho da promessa real é Isaac, né? E aí entra essa guerra territorial, né? Ideológica, por causa disso, justamente por causa disso, entendeu? Eu acho que o líder do Irã é o Ali Khamenei. Ele é o líder supremo do Irã. Mas eu acho que no Islã, posso estar falando besteira, se tiver alguém que é islâmico aí pode corrigir nos comentários. Também não é minha área. Mas eu acho que ele é o cara, um dos mais respeitados hoje, dentro do islamismo. Ele é como se fosse o líder geral, mas ele é o mais respeitado, só que ele é só líder supremo do Irã. Marcos, deixa eu te falar uma pergunta, mudando agora de assunto. Fala aí. Vamos lá. Vamos dizer que a gente vive esse momento. O anticristo se levante. Certo. A gente está vivendo, a gente como cristão compreende já, a gente vai conseguir identificar esse momento. Como é que vai ser esse dia a dia para as pessoas acreditarem
A gente passando pela grande tribulação? Isso, a gente Tá. ali com o anticristo atuando. Entendi. Porque igual, vamos lá. Hoje, tem uma pancada de conteúdo na internet aí. Sim. Podcast, então, pra nós brasileiros, botar ali anticristo vai aparecer um monte. Sim. Como é que vai ser a galera ali que não tem conhecimento nenhum do cristianismo? Como é que vai fazer convencer essa galera que quem tá ali é um anticristo? Quem tá ali tá comandando que é um mal que tá vindo, tá com uma falsa esperança? Será que eles vão tirar esses conteúdos da internet? Como é que tu imagina que vai ser esse cenário aí, cara? Então, vamos lá. Porque a gente vive num mundo tecnológico, né? Sim. Então é fácil... Hoje é muito fácil pesquisar as coisas, né? Então, toda pergunta que vocês me fizerem, vocês estão me dando liberdade, eu sempre vou responder tentando Dentro do que você pensa. dentro da palavra, tá? Então, assim, quem convence o homem do pecado, da justiça de Deus é o Espírito Santo, cara. É ele que convence o homem do pecado, do seu mal, daquilo que ele está fazendo de errado, que não está de acordo com a palavra de Deus, tá? Então, você está entrando numa linha teológica, né, escatológica de pós-tribulacionismo, que não é o que eu acredito. Mas, levando em consideração o cenário vai ser o pior de todos. Mateus capítulo 24, se eu não estou enganado, fala que não houve e não haverá dias tão ruins como esse, da grande tribulação. Se eles não forem reduzidos, o homem não vai suportar, o homem não vai aguentar. Então, se eu parar para pensar que nem o dilúvio foi tão ruim quanto será esse dia da grande tribulação, eu já posso imaginar a catástrofe que vai ser. Né? E olha que a igreja passou por uma grande perseguição, né, na época das igrejas primitivas, onde os caras tinham a sua cabeça decepada, tinham o seu corpo cortado ao meio, tinham suas partes íntimas cortadas. Então, assim, eu não consigo imaginar quão ruim será a grande tribulação, cara. Se o próprio Jesus falou que não houve e não haverá dias como esse, cara. Então, assim, eu acho que o cenário vai ser o pior de todos. Agora, entrando na questão de convencimento, como é que o homem vai acreditar, a Bíblia é muito clara em Apocalipse, capítulo 7, se eu não me engano é versículo 14, que fala que terão pessoas que vão se arrepender na grande tribulação, né? E, como eu disse, o único que pode convencer um homem do pecado, da justiça de Deus, é o Espírito Santo. Então, eu acredito que o Espírito Santo ele não será removido, né, após a subida da igreja, né, aos céus, mas permanecerá justamente para convencer o homem do seu pecado, da justiça de Deus. A única diferença é que ele vai passar um aperto, né? Vai passar um aperto. Vai passar dificuldade, vai passar perseguição, vai passar por tortura, justamente para que ele possa chegar ao ponto de negar o evangelho, né? Negar a obra de Jesus Cristo, né? E aceitar a marca da besta como segmento ali da sua vida, entendeu? Perfeito. Mano, Uma dúvida que eu tenho, Marco, é o seguinte. Como que as pessoas vão acreditar em quem foi arrebatado? Isso é muito louco, né? Que é muita gente. Querendo ou não, vai ser... Muita gente não vai ser arrebatada, eu acredito, mas ainda assim é um número considerável de pessoas. Do dia pra noite não vão mais ficar aqui. Da última vez que eu estive aqui, eu falei do projeto Blue Beam, né? Falou. Que ele projeta algumas imagens no céu, né? E como eu falei, né? Tudo faz parte de um treinamento, né, cara? Tudo faz parte de um treinamento. Dizendo que tem vida em outro planeta, né? Em outro universo. Então, isso tudo, eu não tenho nem a resposta exata para isso, né? Como é que as pessoas vão reagir, porque eu não vou ficar, né? Então não sei nem imaginar, mas acredito que o governo vai estar preparando certamente uma desculpa, né? Para abafar o caso, para justificar o sumiço dessas pessoas, entendeu? Nisso aí que a conspiração é fácil de jogar por terra, né? Não, e nisso aí que assusta também porque as pessoas, por exemplo, aqui, muita gente ouviu falar em arrebatamento, aí quem ficar... Vai ver as pessoas sendo arrebatadas, não vai acreditar? Não tem como, né, cara? É que entra uma muralha, né, no nosso meio, porque certamente a gente não tem nem consciência de como que é uma coisa tão clara. Exato, sumiu. E aí, foi pra onde? O que aconteceu? Entendeu? Então, assim, na minha cabeça limitada, minha mente limitada, eu não consigo imaginar que desculpa seria dada para justificar o sumiço de milhares de pessoas. É um evento muito absurdo, assim, pra passar batido. Mas será que também isso não possa ser, assim, também entrando aqui no achismo e tal e comentando? Eu não acredito nisso no que eu vou falar, tá? Mas eu só tô dando como um exemplo. Isso não pode ser simbólico também, não? Esse sumiço? O arrebatamento? Não o arrebatamento em si. O sumiço que a Bíblia relata. Pode ser alguma forma de ter esse arrebatamento, mas, sei lá,
de outra forma, não sumindo ou direcionando um certo tipo de pessoa pra algum lugar. Você tá entendendo o que eu tô querendo chegar? Claro. Então, assim, será que pode ser? Porque tem muita coisa na Bíblia que é simbologia, né, cara? Sim. Porque realmente essa pergunta aqui é absurda, cara. Uma pessoa sumir do teu lado e você... o que aconteceu? Nunca aconteceu isso, pô. Loucura. Então, acho que será que não pode ser uma simbologia também? Então, dentro do contexto bíblico, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai dizer que quando a 7ª trombeta for tocada, os mortos vão ressuscitar e serão levados aos céus primeiro do que nós que estamos vivos, né? Estaremos vivos. E esse arrebatamento, né, é da palavra grega rapazo, né, que é um encontro com o Senhor nos ares. Ou seja, não é Jesus que desce na terra, é a gente que sobe. Então, para mim, fica muito claro que a gente vai subir. Agora, tem aqueles filmes, né, que a roupa do cara fica dobradinha, né, no banco do carro. Cai a roupa, entendeu? Porque fala que lá no céu não vai entrar nada material, né? Receberemos novas vestes, né, uma nova forma, né, um novo corpo glorificado. Então, assim, eu não entendo, tá, de forma simbológica, né, ilustrativa. Eu acredito literalmente que a gente vai subir, subindo obviamente que a gente vai subir, né? Então, pra mim, é literal esse texto, entendeu? Essa passagem. E voltando do que o Sérgio falou aí também, essa questão da galera que vai ficar e entender, já conhecer sobre o arrebatamento e tal. Quando eu te perguntei do convencimento, eu tenho uma dúvida também muito forte, porque a Bíblia fala que nesse período o Espírito Santo, ele sai da terra também. É isso? Então, foi o que eu falei. Eu até gravei alguns stories, né? Me fizeram essa pergunta, né? E eu disse o seguinte: existem duas versões que a gente pode tomar como verdade. Porque a Bíblia diz que o anticristo ele não vai aparecer sem que antes aquele que o impede de aparecer, aquele que impede dele ser revelado, seja arrebatado, né? Então a gente pode entender que aquele que impede o anticristo de aparecer seja o Espírito Santo, ou seja a presença da igreja aqui na Terra. Das duas, um dos dois vai subir, né? Não acredito que o Espírito Santo suba com a igreja. Acho que ele ainda continua aqui para promover o arrependimento, né? Aqueles que entenderem que Jesus voltou e eles ficaram, entendeu? Justamente porque Apocalipse capítulo 7 vai falar que existirão pessoas que vão se arrepender, né? Vão ser martirizadas, vão morrer durante a grande tribulação, vão ser mortas por causa do evangelho, né? E então eu acredito que o Espírito Santo ainda permanece aqui. Não acredito que ele sobe junto com a igreja. Eu acredito que ele permanece na terra, convencendo o homem do pecado, da justiça de Deus. Isso que eu ia perguntar, porque o que acontece? Que é o Espírito Santo que convence o homem do arrependimento. É isso aí. Se o Espírito Santo sair da terra, como é que a gente vai... Não tem. Entendeu? Chegar pra um cara e o cara vai fazer o cara acreditar. Exatamente. O Espírito Santo a gente já vê que tá essa bagunça, né, cara? Dificilmente a gente vai pregar, as pessoas aceitam, né? Descarta totalmente o evangelho, né? Então isso a gente faz com o auxílio do Espírito Santo. Agora você imagina sem o Espírito Santo aqui. Sim. É muito difícil. Você sente mudando de assunto aqui rápido, você sente uma baixa também na galera se convertendo? Atualmente? Então, na verdade, existem muitas pessoas que são convencidas, não convertidas, né? Convencidas que eu digo eu entendo que Jesus é bom, entendo que ele tem o melhor para minha vida, mas eu não quero seguir os passos dele. Não quero seguir aquilo que ele diz na palavra. Então eu sou convencido que seguir a Jesus, ser cristão é o melhor caminho. Teve uma onda aí de modinha, né, de ser cristão, né? Não, eu sou cristão, e na verdade não era nada. Igual a gente brinca, o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. E aí a gente... o que eu vejo, cara, é que existe sim muitas pessoas aceitando o Senhor como único suficiente Salvador devido aos últimos acontecimentos, principalmente na pandemia. Cara, acho que a pandemia converteu mais gente do que a igreja converteu ao longo dos anos. A pandemia veio para atentar ao mundo que Jesus realmente está voltando e que esse era um dos sinais. Pessoas morrendo, se sentindo vulneráveis, e a pessoa vulnerável, ela se entrega, cara. Sim. Ela fala assim, não tem outro caminho, não tem outra escolha, eu tenho que aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Foi o que eu falei, quando é anunciado que em 2012 ia acabar o mundo, caraca, muita gente, cara, aceitou Jesus. Muita gente se converteu ao evangelho, por medo de ficar, entendeu?
E é o que eu falo, do ateu ao cristão, todo mundo, ninguém quer ficar aqui na terra, cara. Todo mundo quer morar com Jesus. Todo mundo quer morar com Cristo no céu, entendeu? O negócio é que não é somente confessar com a sua boca, não é somente crer com o seu coração, mas é ter uma vida digna, uma vida pautada na palavra de Deus. E isso é o que fará você alguém digno de entrar no céu. Entendeu? Então é esse ponto. Eu acredito que ultimamente, sim, a gente tem visto muitas conversões, né? Mas não quanto deveria ser, né? Acho que podia ser mais. Né? Mas os corações estão bastante duros nos últimos tempos. Né? A Bíblia também não fala que teria um grande mover do Espírito Santo nos últimos dias, um avivamento? Não deveria já estar acontecendo isso, não? Ou já aconteceu? Então, Joel capítulo 2, versículo 28, vai falar que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Né? As crianças teriam visões, né? Os velhos sonhariam, enfim. E muitos se perguntam quando aconteceu, ou se aconteceu, quando vai acontecer, né, os últimos tempos. Quando é que o Espírito será derramado sobre toda a carne? Eu digo que em Atos 2, quando 120 pessoas estavam orando no cenáculo lá em Jerusalém, quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles são batizados com o Espírito Santo, ali começou os últimos dias, a contagem dos últimos dias. Foi a partir daquele momento que o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez sobre toda a carne, sobre todo mundo. E aí eles começaram a ter acesso às obras do Espírito Santo. Então, a partir dali, eles começaram a curar enfermos. A partir dali, eles começaram a expulsar demônios. A partir daquele momento, eles começaram a pregar a palavra com autoridade. Um dos maiores frutos, né? Como é que eu vou falar? Uma das maiores revelações que o Espírito Santo desceu naquele dia foi quando o apóstolo Pedro pregou e 3.000 pessoas se renderam a Cristo, entendeu? Então, são evidências que eu queria dizer. A maior evidência do Espírito Santo sendo derramado é quando esses dons eles são manifestos sobre a terra. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, ela começa a pregar, as pessoas aceitam Jesus. Quando a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela começa a promover a mensagem do Evangelho, as pessoas são curadas, né? As pessoas são libertas de espíritos imundos. Então, respondendo a tua pergunta, Sérgio, os últimos dias se iniciou em Atos 2. Né? Então, o livro de Atos é o livro dos apóstolos, é o livro da igreja. Por isso que eu digo que o livro de Atos ainda continua, ele ainda não terminou. Ele está aí até hoje, porque a gente tem dado prosseguimento à obra de Cristo. E isso só vai acabar quando Jesus Cristo rebatar a sua igreja. Tá? Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sim. Diga aí, eu sei que... O sorrisinho dele, ó. O sorrisinho dele é polêmico, ó. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Diga. Qual é o risco do anticristo ser uma inteligência artificial? Será que é possível isso? Então, o Lucas... Isso aí também é dentro do que, como você sempre fala, Claro. você tem seus ensinamentos, mas também é... Claro, a gente tem que parar para pensar, né, em tudo que está acontecendo. O anticristo ele tem que ser uma pessoa, cara. Na minha concepção, ele tem que ser uma pessoa. Não descartando nem um pouco a IA, mano. Eu acredito que a IA vai ser utilizada assim, de forma muito forte no governo do anticristo. Justamente para governar. Porque a máquina não tem sentimento, não tem alma. Então, você imagina, você não obedece ao meu governo. Eu preciso de pessoa, de algum instrumento que não treme na base. Que faça cumprir aquilo que eu estou mandando. Sem pensar duas vezes, sem entrar algum tipo de sentimento ou ressentimento, entendeu? Que não entre pena, entendeu? Que não entre misericórdia. Então, eu acredito de verdade que essa onda de fazer robôs, né, humanoides que cumprem ordens, acho que também está atrelada ao governo do anticristo. Tá? Mas que ele é o anticristo, não acredito não. Não, sim, porque se você pegar esses filmes aí de Hollywood, muitos apocalipses que eles fazem aí no filme, geralmente são atrelados à inteligência Tem artificial. aquele filme do Will Smith, né? Eu, Robô, né? Robô. Você vê que aquelas máquinas elas seguem ordens, né? E aí elas seguem uma inteligência, né? Artificial, justamente para cumprir as ordens de dominação ali do mundo, né? Então eu acho que tudo vai se encaminhando para isso. Muito bem, meus irmãos, está aí. Qual é a sua linha de raciocínio? Você concorda? Você não concorda? Eu te respeito a sua opinião. Deixe aqui nos comentários, se inscreva, ative o sininho de notificação e se não for inscrito, se inscreva. E compartilhe na sua rede social e deixe o teu joia. Preciso que você deixe o teu joia. É a única forma que o algoritmo entende que o conteúdo está sendo relevante e manda para outras pessoas. Aqui em cima tem um código QR Code e esse código tem junto também a chave Pix. Se você puder ser um semeador da boa semente,
O Senhor falou comigo que aquele que plantar no meu ministério será 7 vezes mais. E se eu tenho pessoas que todo mês plantam uma semente no meu ministério, aquilo que Deus toca no coração deles, é porque eles têm visto que a minha oração, Deus tem respondido por misericórdia. E é a semente que você sentir no teu coração. E é tudo revertido aqui para o canal. Deus sabe disso. E eu tenho orado nos comprovantes. Saúde, livramento e multiplicação. Deus sabe disso. Não é obrigado, se você puder. Tem um botão aqui embaixo, seja membro. Aperte esse botão, você pode descadastrar a qualquer momento. A qualquer momento, não tem fidelidade. R$ 4,99 ou R$ 14,99. Ou você é membro, ou você é um semeador da boa semente. Você que escolhe. Se você não puder, ore por nós. Eu creio no poder da oração. Deixa o teu nome aqui para a oração, tá bom? Deixa o teu like. Fique com o vídeo agora como que você consegue essa renda a mais de 100 a 600 reais no teu orçamento, na tua casa e com o teu celular. Se você vê que é válido, eu creio que será bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Se você ficou comigo até agora nesse momento, é porque você tem interesse dessa renda complementar no seu orçamento, que eu espero que seja bênção para a sua vida. Você vai aqui no primeiro comentário fixado, isso mesmo, aqui no primeiro comentário fixado. Às vezes as pessoas querem perguntar pelo WhatsApp ou deixa recado aqui embaixo. Como que faz? Preste bem atenção. É no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Você vai ver um link, você vai clicar nesse link e você já vai ser direcionado para o WhatsApp da irmã Ana Garcia. Ela tem uma mentoria, esta mentoria ótima, ela vai te dar o caminho entre as pedras, como que você consegue de 100 a 600 reais na sua casa, com a sua internet e com o seu celular. E você vai analisar de tudo que ela for te explicar se é válido para a sua vida ou não. Eu creio que será bênção para você. É uma complementação a mais. Vai depender do seu esforço. Não é joguinho, não é ficar jogando, não. Você vai ter que trabalhar com o seu celular, com a sua internet, mas é na sua casa e você vai escolher o seu tempo. Então, se você entendeu, você vai aqui no primeiro comentário, vai estar no primeiro comentário fixado, vai ter um link, você clica no link, você já vai direto para o WhatsApp da irmã Ana Garcia e com isso você chama ela, ela vai te explicar como que funciona e você vai analisar se compensa ou não. Você tem condições de ganhar de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.